De acordo com pesquisas recentes, 28 milhões de pessoas acreditam que a violência é justificável para salvar a América. E então, sabem, 6 de janeiro e todo o tumulto que aconteceu, na sua maioria os manifestantes tinham 40 anos, na sua maioria eram cultos, e principalmente de estados onde brancos estavam em declínio. E até um deles disse, nós somos o Talibã cristão. Atualmente, esforços estão acontecendo para eleger e nomear funcionários de Estado e oficiais de Estado que não certificarão automaticamente o voto popular. Então, o perdedor pode sim ser nomeado com uma decisão do Estado. Por que eu compartilhei tudo isso com vocês? Por causa da profecia bíblica, certo? Aqui está o que a Bíblia diz. Os Estados Unidos serão a força principal para consertar o mundo, para que Jesus estabeleça o seu reino milenar nesta terra. E o resgate é desesperadamente necessário para torná-la um lugar seguro para Jesus assumi-la. É sobre isso que se trata. É por isso que eles estão baseando suas visões em profecias bíblicas. Que tipo de profecia? Profecias falsas, é claro. Não haverá um governo mundial estabelecido nesta terra. Os Estados Unidos não serão o agente principal para determinar quando Jesus virá. De fato, os Estados Unidos se oporão a isso, acreditem ou não. Então, todos os tipos de coisas estão acontecendo nestes dias, por causa da leitura errada da Bíblia. Com tudo isso em mente, vamos fazer uma pergunta rapidamente, brevemente. Votar ou não votar? Eis a questão. Votar ou não votar? A primeira sessão da Conferência Geral, ou na verdade a terceira sessão, que ocorreu em 1865, apresenta a primeira declaração oficial da Igreja sobre votar. Aqui está o que eles disseram. No nosso julgamento, o ato de votar, quando exercido no ato da justiça, humanidade e direito, em si mesmo não tem problema e às vezes pode ser altamente apropriado. Mas nós desaprovaríamos qualquer participação no espírito de conflito partidário. Então, não foi uma declaração ruim em si mesma. Essa foi a nossa primeira declaração sobre votar. Mas nos períodos eleitorais de 2022 e 2024, no qual nós estamos exatamente agora, o que exatamente significa exercitar o meu voto em nome da justiça, humanidade e direito? Considerem o endosso fervoroso de Ellen White ao movimento de temperança do seu tempo. Havia uma emenda sendo considerada na qual ela estava envolvida. Ela instou os membros da igreja a votar a favor de leis que proibiam a venda de bebida alcoólica. Na campal de 1881, no Iowa, ela saiu de sua cama e voltou para um encontro onde ela falou vigorosamente, apoiando uma resolução que diz assim: decidir que nós expressemos o nosso interesse profundo sobre o movimento de temperança que está acontecendo neste estado. Nós instruímos todos os nossos ministros a usar seus talentos, suas habilidades e sua influência entre nossas igrejas com as pessoas em geral, para induzi-los a colocar todos os seus esforços e seu trabalho especial nas urnas para votar a favor da emenda proibitiva da Constituição, o que significava parar de vender bebida alcoólica. O problema da discussão entre aqueles irmãos reunidos naquela época foi o termo urnas. É sobre isso que eles estavam preocupados. Nas urnas. A senhora White falou inequivocadamente para manter essa expressão nas urnas. Então, isso sugere que o assunto é importante o suficiente. Os adventistas deveriam alavancar o direito nosso para votar como um corpo para fazer com que a sociedade se tornasse melhor do que era antes. Se é assim, quem deve decidir qual é o assunto justo que nós deveríamos votar? E como isso funcionaria? Em uma conversa em 1883 com jovens, Ellen White fez esta pergunta: vocês têm pensamentos que vocês não ousam expressar, que vocês podem se sentar em conselhos legislativos e deliberativos e ajudar a formular leis para a nação? Não há nada errado nessas aspirações. 6 anos depois, ela disse isso.
Nós não podemos com segurança votar em partidos políticos, porque não sabemos para quem nós estamos votando. Nós não podemos com segurança participar de qualquer esquema político. É um erro associar os seus interesses a qualquer partido político, votar com eles ou para eles. Então, parece que nós temos duas vozes diferentes aqui. Uma dizendo que nós podemos alcançar todos os níveis do governo, se Deus o conduzir nessa direção, e outra declaração dizendo: nós não podemos votar para partidos políticos e esquemas políticos. Agora, os adventistas apoiadores do movimento de temperança naquela época foi a nossa contribuição para o que nós acreditávamos ser o assunto social daquela época. Nós tínhamos a convicção de que a indústria de bebida alcoólica era corrupta e que corrompia quase todas as partes da sociedade, incitando o crime, o jogo, prostituição, violência doméstica, rompia a unidade familiar e promovia a corrupção política. Agora, muitos que ela instou para votar para o movimento da temperança também eram apoiadores da abolição da escravidão e do direito das mulheres para votar. Então, havia muitos assuntos circulando na sociedade adventista daquele tempo. Agora, em uma declaração posterior, ela se referiu especificamente àqueles empregados da igreja com o propósito específico de construir nos jovens adventistas um espírito forte, em outras palavras, professores, indivíduos em posição de confiança, que se desviavam para a política e que poderiam profundamente prejudicar os jovens que estavam sob seus cuidados. Vocês perceberam, nas proibições dela ou em seus avisos, que as palavras partido político são bem dominantes? Não assuntos políticos, mas partidos políticos. O impulso abrangente do seu conselho, através dos anos, foi alertar sobre os perigos, sobre a política nesse sentido, ao mesmo tempo que ela mantém aberto um espaço para um envolvimento seletivo cuidadoso na transformação social por meios políticos. Então, há alguns assuntos aqui que nós devemos ser bem cuidadosos ao abordá-los. O número de questões consistentemente emergem nas mensagens de Ellen White. O ato de votar não é particularmente ruim, ok? O ato de votar está ok, é bom, mas se você realmente escolhe votar, é uma escolha pessoal entre você e Deus e mais ninguém. E essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Um espírito de conflito partidário, ela escreve, pode ser destrutivo e deve ser evitado a todo custo e, acima de tudo, não deixar todo o ruído político nos distrair da nossa missão principal, que é levar a pessoa a Jesus Cristo, nosso Salvador. É por isso que nós estamos aqui. Bem, isso nos deixa com a pergunta: é melhor votar e, consequentemente, ser implicitamente parte de um sistema que é nocivo além da medida agora, que só tem autointeresse, retórica extremista, raiva, ou é melhor simplesmente recuar e desligar-se e manter as nossas mentes limpas? É sobre esse assunto que nós devemos refletir. As escolhas diante de nós são difíceis de aceitar em diferentes níveis. Em questões práticas, é quase impossível separar objetivos nobres de políticas que melhoram a nossa sociedade e melhoram a nossa nação e fazem as coisas corretas, e ficar longe da idolatria e da raiva ao mesmo tempo. Então aqui estamos nós, entre a escolha de votar ou não votar. Não há como conter todas as respostas, certo? Vamos deixar isso bem claro. Nós não vamos fazer uma proclamação nesta questão. O voto é pessoal. O seu voto pode ir para uma direção diferente do meu voto. Isso está ok. Não há nada de errado com isso. A decisão para quem eu vou votar diz respeito somente a mim e não a mais ninguém. Eu tenho que tomar minha própria decisão nessa questão. Então, se eu pessoalmente escolho votar ou não, é uma questão que não deveria estar no púlpito, não deveria estar na classe da escola sabatina, não deveria estar nos pequenos grupos. Eles são para outros assuntos. Não para discutir para quem você vai votar amanhã, ou na próxima semana, ou daqui a 2 semanas. Mas há um problema, e é grande. Para a minha decisão ser verdadeiramente pessoal, realmente pessoal, eu tenho que desatrelar o meu pensamento da quase irresistível atração da política partidária. Agora, essa é a parte difícil. Partidarismo político. É um esforço quase gigantesco para nós fazermos isso.
separar um assunto de outro assunto. Um estudo recente mostra que a maioria dos americanos se identificam com um partido político em particular, seja qual for, frequentemente é tão profundo que supera todos os outros identificadores sociais, como gênero, religioso e de linguagem e étnico. Em outras palavras, a maioria de nós escolhe um partido político e nós votamos para ele, aconteça o que acontecer, porque é isso que nós achamos que é bom. Então, eu posso ser um bom adventista do sétimo dia e votar para os republicanos. Sim, eu posso. Eu posso ser um bom adventista que vota para os democratas, ou verde, ou libertário, ou independente. O adventismo não se opõe a esses rótulos e conceitos, mas você pode escolher qual será a sua parte. A não ser que eu lute em oração pelas minhas escolhas e eu esteja disposto a tomar as minhas decisões políticas à parte da minha identidade primordial como filho de Deus. Então talvez eu tenha que lutar mais e refletir mais. Então nós temos que avaliar isso cuidadosamente e não arbitrariamente e dizer eu voto desta maneira ou daquela maneira. Não investigue o voto de outra pessoa. Investigue o seu voto e o deixe lá. Talvez nós possamos aprender algo voltando 1900 anos atrás. Até uma pessoa que a maioria de nós não conhece nada sobre ela, Irineu, sofreu uma crise de fé em sua vida pessoal. Ele estava trabalhando para proteger a sua igreja dos gnósticos, que eram os sábios, os intelectuais. Eles conheciam as Escrituras, ao menos estavam alegando que conheciam. Eles alegavam ter uma compreensão sobre o Deus Criador que as pessoas comuns não tinham, a relação de Deus com os humanos. Irineu insistiu que os profetas de Deus, através das Escrituras, ensinam uma literal e física ressurreição dos mortos, o que era contestado naquela época. E ele disse que era um ensinamento escriturístico. O corpo ressurreto de Cristo foi tratado como um corpo real, já que Jesus caminhou com seus discípulos até Emaús. Os profetas de Deus sustentavam a mensagem que Deus não reconhece classes humanas ou hierarquias. Todos os seres humanos são pecadores e precisam da graça salvadora de Cristo. E todos são aceitos ao aceitar sua graça. Essas são as conclusões que Irineu chegou sobre o que as Escrituras estavam ensinando naquele tempo. Ele insistia em uma leitura correta das Escrituras. E nós colocamos a autoridade das Escrituras no que se refere à nossa fé e prática. A verdade reside nas Escrituras. Mas, e aqui está o mas, Irineu, com a sua compreensão válida das Escrituras, com a sua autoridade final, ele disse que não residia tanto nas reais palavras das Escrituras, tanto quanto uma leitura correta, que a igreja decidia que era o ensinamento das Escrituras, como era encontrada na sucessão apostólica de bispos. É assim que você determina finalmente o que as Escrituras dizem. Então, como a igreja pode ser corrigida pelas Escrituras, se os ensinamentos da igreja são o padrão do que é correto? Irineu corretamente rejeitou os erros grosseiros dos gnósticos, que estavam ensinando erros muito maus, mas ele erroneamente levou a autoridade da igreja como a autoridade final. O que a igreja diz sobre um texto? Esse se tornou o problema de 1900 anos atrás. Ele estava certo, ele estava correto sobre o verbo ter se tornado carne, ele estava correto sobre a futura ressurreição do corpo. Ele estava correto sobre o convite de Deus para salvar toda a humanidade, mas ele estava errado sobre a tradição apostólica, significando a punição eterna por Deus que determina que os maus nunca morrerão. Esse era o ensinamento dele das Escrituras, o qual estava errado porque a igreja o disse. Consequentemente, ele acreditava que era o ensinamento final das Escrituras. Agora, nos nossos tempos, era setembro de 2016. Foi quando um evangélico proeminente descortinou para todos verem a misteriosa mulher escarlate de Apocalipse 17. Uma multidão com tochas na mão marchou em Charlottesville, Virgínia, anunciando: os judeus não nos substituirão. Mas era Franklin Graham, filho do evangelista Billy Graham, que melhor encapsulou o pensamento que a partir daquele momento caracterizou o pensamento do evangelicalismo americano. Preste muita atenção, Graham disse: se o presidente Barack Obama era o anticristo,
Então, Michelle Obama, por andar em uma limusine chamada A Besta, esse era o nome, e usar roupas escarlates e púrpuras, deve ser a prostituta de Babilônia. É assim que você determina o que as Escrituras ensinam. Ele sabia que qualquer poder que desafia o claro ensino de Deus é Babilônia, e esse poder sempre usa vermelho. Ele chama de Babilônia Vermelha. Ele sabia que Babilônia obriga uma falsa adoração e corrompe a verdadeira adoração. E qualquer poder que obriga uma falsa adoração e corrompe a verdadeira adoração usa vermelho. Babilônia Vermelha. Sempre que a Bíblia é proibida e um erro é promovido, aí está a Babilônia Vermelha. Sempre que pensamentos não santificados substituem pensamentos santificados, então você encontra novamente Babilônia Vermelha. A dama de branco que ela persegue não precisa de vestimentas e joias reais porque ela está vestida de luz. É assim que você sempre pode ver a diferença. Por 1260 anos, a dama de branco sofreu a perseguição do dragão e experimentou a proteção de Deus. João viu que a tirania não duraria, o poder secular se voltaria e odiaria a prostituta. E aqui nós temos profecia bíblica, no seu melhor ou no seu pior. Então, amigos, não fiquem confundidos com Franklin Graham. A verdadeira dama de vermelho, sim, logo nós veremos o seu fim, mas será uma surpresa para a maioria dos evangélicos nestes dias. Cliff Goldstein escreveu um artigo na Review que vale a nossa reflexão. Ele disse: eu estou procurando por uma metáfora, um símbolo, para retratar o povo rebelde de Deus desde a antiguidade. Uma que vem à mente é de alguém sendo conduzido por uma argola no nariz. É de alguém puxando a argola e o nariz para qualquer direção que a mão quer. A mão é a cultura predominante. O nariz pertence ao crente. E para onde quer que a mão conduza, o nariz vai. Quando o antigo Israel queria um rei, ou adorava ídolos, ou sacrificava seus filhos, eles não retiravam essas práticas deles mesmos, e eles pegavam de seus vizinhos. Resumindo, eles estavam sendo conduzidos por seu nariz. Indo para a igreja primitiva, de onde veio a ideia da alma imortal? Não foi da Bíblia, foi absorvida dos pagãos, da cultura dos arredores, que inundou a igreja como uma fossa que estava vazando. E a adoração do domingo surgiu da imaginação fértil dos crentes? Não, eles emprestaram permanentemente os seus vizinhos, amigos e conhecidos adoradores do sol. E como era a igreja da era medieval, com as suas imagens e relíquias, e transubstanciação e oração para santos, mas era o resultado de cristãos conduzidos pelo nariz, seguindo ideias e emprestando práticas que se originavam em fé não cristã. E quais, agora ouçam cuidadosamente, e quais leis de ódio Jim Crow estabeleceu no século XIX e XX, e das quais os cristãos do Sul beberam, arrastada continuamente por uma cultura racista, que negou a humanidade plena de todas as pessoas proclamadas na Bíblia. Eles finalmente tentaram justificar atitudes e comportamentos antiéticos, usando os ensinos de Jesus. E alguns adventistas, hoje, é difícil encontrar algo mais antibíblico do que bilhões de anos de evolução foram requeridos depois de que Jesus criou a vida na Terra. Porém, conduzidos pelo nariz, o que facilmente ocorre quando a mão que puxa a argola fala em nome da ciência, a coisa mais próxima de um Deus no mundo moderno. Esses adventistas aceitaram a evolução teísta em lugar da criação bíblica. Se eles são conduzidos pelo nariz agora, quão rápido e facilmente, quando a morte os ameaçar, esses crentes aceitarão a marca da besta em suas frontes e em suas mãos. O nariz primeiro, frontes e mãos depois. Nos anos de 1990, quando eu editava a revista Liberty, ele disse: eu obtive um bom conhecimento no que se refere à América e à sua história. Uma coisa que eu aprendi é quão secular é a Constituição dos Estados Unidos. Esse documento legal final dos Estados Unidos nunca menciona Deus, Jesus ou a Bíblia. Um fato que antagonizou as pessoas através dos séculos e os fez pedir por emendas, que remediariam, como eles dizem, esse grande defeito.
Até aqui, todas as tentativas para fazer a Constituição dos Estados Unidos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo falharam. Embora a Constituição dos Estados Unidos não mencione Jesus ou Deus, ela menciona a religião. Porém, cada vez que menciona, o governo federal restringe o que ele pode fazer com ela, a religião. Nenhum teste religioso nunca deve ser requerido para uma qualificação para qualquer cargo público nos Estados Unidos. Ele diz que há uma exceção séria, onde a Constituição norte-americana reconhece o cristianismo. No artigo 1º, seção 7, diz que depois que uma lei é enviada do Congresso para o presidente, ele tem 10 dias para retorná-la ao Congresso. Se qualquer lei não é devolvida pelo presidente dentro de 10 dias, o domingo é reconhecido. Depois de ter sido apresentada para ele, a mesma deve ser uma lei. O domingo é reconhecido. Isso foi no final do século XVIII na América. Domingo, o dia do Senhor, era uma questão séria, frequentemente e rigorosamente aplicado por leis locais e estaduais. A ideia do domingo secular não surgiu na América por outros 100 anos. Este implícito reconhecimento do domingo como sagrado, em algo tão secular como a Constituição dos Estados Unidos, nos mostra porque é uma grande ideia manter o governo separado da religião, tanto quanto for possível. Isso é porque, uma vez no documento, que mesmo implicitamente procura aplicar uma doutrina religiosa à nação, o faz errado. Essa foi uma perspectiva um tanto interessante. Agora eu quero compartilhar com vocês a história de um jovem que cresceu em um país comunista. Não era popular ser um cristão naqueles anos, e menos popular ser um guardador do sábado do 7º dia. Aqui está a história. Eu cresci na antiga Tchecoslováquia comunista. Eu cresci num lar não convencional. Nós éramos cristãos. Deixe-me dar um relato breve sobre como a Tchecoslováquia comunista via o cristianismo. Os cristãos não raciocinam, mas simplesmente acreditam no que eles leem em um livro chamado a Bíblia Sagrada. Eles também acreditam que eles podem adorar do jeito que eles querem, apesar das leis do país. Em suas igrejas, há lavagem cerebral para eles simpatizarem com o Ocidente. Obviamente, eles não podem ser leais ao Partido Comunista por causa dessas conexões. Uma vez por mês, era-nos exigido que fôssemos à escola aos sábados. Mas a minha Bíblia dizia para eu guardar o sábado sagrado do Senhor. Eu compareci diante dos professores e dos membros do conselho para explicar a minha situação. Eu não gostei de falar para eles que eu era diferente dos outros estudantes. Mas a minha experiência na infância como um cristão me impulsionou a fazer isso. Eu queria estar livre aos sábados para ir à igreja com a minha família. Os professores aprovaram, mas eles não desculpariam a minha ausência. O registro de frequência dos alunos é muito importante. Você pode ser expulso da escola por tantas ausências sem justificativa. Muitos estudantes faltavam às aulas de sábado, mas eles estavam de férias com seus pais, ou em festas, bebendo e usando drogas, e nunca eram penalizados. Mas perder aulas por uma questão religiosa não era tolerado. Eu falei para a administradora a real razão porque eu não ia à aula aos sábados. Eu acredito em guardar o Santo Sábado. Eu sou uma adventista do 7º dia. A professora respondeu, você está sendo honesto. Eu espero que você seja um grande exemplo para todos nós. Os alunos ficaram um pouco surpresos com isso. Não era normal para um professor se posicionar e reconhecer um adventista por ser uma boa pessoa. Era incrível. Minha professora russa teve uma ideia. Vamos colocar os 10 mandamentos no saguão da escola. Bem, essa seria uma boa ideia para nós hoje. Ela sabia que eu era religioso. Então ela imaginou que eu conhecia os 10 mandamentos ou que pelo menos eu poderia encontrá-los. Quais 10 mandamentos? Eu disse, aqueles do Catecismo Católico ou aqueles encontrados na Bíblia? Há uma diferença, ela perguntou surpresa. Na língua tcheca, a palavra sábado não existe. E a nossa Bíblia diz, lembre-se do dia do sábado para o santificar. No Catecismo Católico, o texto do 4º mandamento foi mudado de lembre-se do dia do sábado para lembre-se do dia sagrado, o que obviamente a Igreja Católica quer dizer domingo. Ela não sabia o que fazer.
Quais 10 mandamentos seriam colocados no saguão da escola? Coloque os 2, ela finalmente disse. Então, eu transformei o projeto em uma peça de arte. Levou um bom tempo para eu escrever os 10 mandamentos de uma maneira bela e cuidadosa. De um lado, eu copiei os 10 mandamentos da Bíblia. Do outro lado, eu copiei os 10 mandamentos do Catecismo Católico. A professora fez mais uma cópia do meu. Ela colocou uma cópia na sala de aula e outra no saguão. E aproximadamente 1.500 pessoas tiveram a oportunidade de ver a diferença entre os 2 conjuntos dos 10 mandamentos. Antes da formatura, em 1991, eu tive que fazer exames sobre a literatura tcheca e russa. Nós tínhamos que conhecer mais de 30 tópicos, mas seríamos examinados sobre só um tema, o qual nós não sabíamos. Nós retirávamos perguntas enumeradas de uma bolsa na frente de nossos examinadores. Eu tinha 15 minutos para preparar a minha resposta. A questão era para discutir ética na sociedade. Imoralidade versus legalidade. O primeiro livro que veio à minha mente foi A Grande Controvérsia. Lentamente eu comecei a falar sobre o grande conflito entre o bem e o mal no universo e na Terra. Os homens tentaram colocar as suas leis acima da lei de Deus, eu disse. À medida que eu falava, os professores ouviam silenciosamente. Eles nunca tinham ouvido falar sobre isso antes. A única pergunta que eles tinham sobre os meus exames era: aonde eu posso encontrar esse livro? No dia seguinte, eu tive uma grande venda de grande controvérsia na escola. E eu verifiquei a nota do meu exame final. Lá estava Martin Bernard, 10. Deus havia operado um milagre. 2 anos depois, alguns amigos da minha antiga escola falaram que aqueles professores ainda estavam falando sobre aquele estudante que tirou 10 na questão número 15. Eu nunca pensei que eu fosse brilhante. A verdade de Deus os impressionou. O professor que ensinava comunismo me encorajou com essas palavras. Se eu fosse um cristão, eu seria um adventista do 7º dia, crescendo em um país comunista. Totó, eu sinto que nós não estamos mais no Kansas. Dorothy, no Mágico de Oz. Tudo era familiar, mas diferente, não era exatamente o mesmo. Dorothy se encontrou no mesmo mundo e num mundo novo ao mesmo tempo. E nós temos a mesma situação hoje. Um mundo com o qual nós estamos familiarizados e um novo mundo que está tomando conta. O mundo em que nós estamos vivendo é fundamentalmente diferente de qualquer época da história humana. De fato, é diferente do mundo que nós vivíamos há 20, 30 anos atrás. E uma resposta curta é que a humanidade aperfeiçoou a arte de pecar, com as habilidades concedidas por avanços tecnológicos sem precedentes. Literalmente, qualquer coisa imaginável está nas pontas de nossos dedos e podem ser acessadas pelos sentidos através da tecnologia. Isso não estava lá há 30 anos. Parece que a humanidade está se movendo para uma direção muito séria. Alguém disse, nós criamos um mundo que a conexão online se tornou primordial, especialmente para gerações mais jovens. E o Wall Street Journal recentemente publicou um artigo explosivo. O Facebook mostra que o Instagram é nocivo para meninas adolescentes. Então nós temos o artigo. Facebook, o dono do Instagram, está totalmente consciente do impacto destrutivo que o seu aplicativo está tendo nos usuários, especialmente jovens garotas, mas também estão totalmente conscientes que através do seu aplicativo há maneiras que podem atenuar esses efeitos nocivos, o que resultaria em menos cliques e menos faturamento para a sua companhia. Portanto, o Facebook optou por agir em seu próprio interesse financeiro em detrimento aos interesses do bem-estar humano, sabendo que a sua plataforma está contribuindo significativamente para aumentar a depressão, ansiedade e desordem na alimentação, pensamentos suicidas, especialmente entre adolescentes. Enquanto os executivos do Facebook estão bem conscientes, não é uma área obscura para eles, dos efeitos nocivos que as suas plataformas estão tendo sobre os usuários. Eles escolheram esquivar-se e minimizar o assunto em audiências no Congresso e encontros públicos. Um senador disse em um e-mail, o Facebook parece estar pegando uma página do livro do Grande Tabaco,
direcionando para os adolescentes seus produtos potencialmente perigosos, enquanto oculta a ciência em público. O objetivo é ganhar dinheiro, amigos. Ganhar dinheiro. Não é fazer a coisa certa para o bem-estar de nossos filhos. Essa não é a questão. Wall Street Journal chamou o Facebook de o novo Philip Morris, a grande companhia de tabaco, que ocultou sua própria pesquisa científica que revelava os efeitos nocivos do cigarro. Somente não fale sobre isso. Parece que a humanidade, ao criar a internet, criou um monstro tecnológico bem além de nosso controle. Porque nós não podemos controlá-la, porque a nossa maturidade moral não se compara à tecnologia que nós criamos. Um sociólogo de Harvard disse: nós temos emoções paleontológicas bem lá atrás, instituições medievais bem atrasadas, e uma tecnologia como se fosse divina. E é terrivelmente perigoso, e agora está chegando a um ponto de crise. As nossas ideias e moralidade antigas e tecnologia que não conhece nenhuma fronteira, em outras palavras. Uma ferramenta poderosa que talvez a raça humana não devesse ter ao seu dispor. Exatamente assim. Vamos ler um texto da Bíblia aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Vocês conhecem esse texto muito bem, mas é bom lembrá-lo dele agora e daqui para frente. 2 Timóteo, capítulo 3. Começando com o verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. É uma boa lista, não é? Isso cobre a maior parte dos pecados da humanidade. Então termina com uma frase a qual nós devemos lembrar, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Testes, afasta-te. Em outras palavras, o que nós acabamos de ler aqui, os últimos dias serão perigosos, precisamente até o ponto do hiperegoísmo. Da minha maneira, eu quero fazer da minha maneira, não me incomode. Amor ao dinheiro, amor ao prazer, da minha maneira. Quando as companhias priorizam lucros financeiros em detrimento às pessoas, os resultados são desastrosos. Outro texto que nós devemos ler, Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, isso não descreve os dias de hoje muito bem? Nossas vidas hoje, nossa situação, a nossa sociedade, nós temos nos tornado literalmente, mentalmente destruídos, violados e educados por forças tecnológicas, que está atuando como um veículo inconsciente com suas forças sobrenaturais. Está jogando um jogo contra a humanidade. Este mundo está se tornando uma habitação de demônios. Enquanto nós estamos aqui e os demônios estão tendo acesso aos nossos sentidos com a tecnologia sofisticada como eles nunca tiveram antes e que nós não podemos controlar. Como que nós podemos lutar contra isso? Essa é a pergunta. Contra os poderes das trevas e resistir à devastadora sedução do mal. Bem, apenas a realidade que nós sabemos, mas que nós temos que nos lembrar dela. Aqueles que passam muito tempo amaldiçoando a escuridão serão engolidos por ela. Simplesmente apontar o erro e falar para as pessoas parar com isso é simplesmente colocar em suas mentes algo atrativo. Quem sabe eu possa experimentar apenas uma vez. Uma pessoa que se sente simultaneamente culpada e sem poder para fazer alguma coisa sobre isso, esconde a sua culpa mergulhando mais fundo para dentro do mesmo comportamento proibido. Eu acho que a única maneira de quebrar a sedução do pecado
é apresentar um estilo de vida mais atrativo, algo melhor para tomar o seu lugar. Os pais cristãos deviam instigar em seus filhos o princípio que o autocontrole é necessário para a sobrevivência espiritual. Ajustarem-se. Qual a melhor maneira de fazer isso? É manter Jesus Cristo diante deles. A autoridade externa imposta pode produzir obediência temporária, mas não uma vitória profunda e enraizada. Vamos dar uma olhada em Romanos 7. Normalmente, quando eu leio Romanos 7, eu leio para mostrar que há uma falsa teologia ali. Mas há um princípio muito importante aqui em Romanos 7, que vale a nossa atenção. Romanos 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Agora vamos para o verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ocasionado pelo mandamento. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós conhecemos essa parte do texto muito bem. Paulo está explicando aqui que a lei, apesar de ser boa, a lei é boa, não há nada errado com ela. Ela fala não para alguns comportamentos humanos que a natureza humana fala sim. Então aqui nós temos um conflito. A lei diz não e a sua natureza diz sim. Então Paulo explica que quando a lei diz não, e se isso é tudo que nós temos, ela na realidade tem o efeito de aumentar a atenção e a atração para algo que ela diz não. Essa é a realidade da natureza humana, de que nós gostamos do que nós gostamos. E nós não sabemos como lidar com isso e ver sentido nisso. Nenhum de nós escolheu onde nascer. Nós não escolhemos a família para nos educar na tradição da fé que eles nos educaram. Nós estávamos inculturados, esta é a palavra, inculturados, desde cedo em nossa comunidade. Comunidade é família, etnia, cidade, escola. O país do nosso nascimento, nós fomos inculturados. Considere essa estatística agora. Aproximadamente 78% dos republicanos e 45% dos democratas dizem que acreditar em Deus é muito importante para ser realmente americano. Bem, isso não está na Constituição, está? Acreditar em Deus é ser realmente americano? Eu digo que muitos de nós passam a maior parte do tempo sendo treinados politicamente e culturalmente como discípulos da nossa cultura, ao invés de discípulos de Deus. Um aviso importante, um alerta de perigo, se vocês querem chamar assim. Quando essas crenças começam a impactar negativamente a saúde do corpo de Cristo e a habilidade de ser fiel à missão de Deus, tome cuidado. Tomem cuidado. As nossas posições políticas nos levam a condições e emoções que nos separam de nossos irmãos e irmãs da igreja por causa de nossas convicções políticas.